Vamos orar, queridos, em nome Feche de teus Jesus. olhos, ergue as tuas mãos Oh, para aleluia, cá. Senhor, eu preciso Eu quero de te Ti, convidar Senhor. a colocar o teu coração neste altar. Para a brasa viva que sai do altar entrar e penetrar, não adianta só o pregador ter palavras bonitas, conjecturas, É fazer a verdade, melhor Deus. aplicação prática. Ela pode existir nesse altar, querido, mas se o teu coração não Em nome estiver de Jesus, aberto para Senhor. receber, são só palavras lançadas em uma terra seca, como dizia o irmão Cristiano na sua oração. Então, ergue o teu pensamento para cá, abre o teu coração e coloca diante do altar do Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu entro na Tua presença agora e eu oro humildemente, Pai, pela Tua presença. Deus, sabemos que não somos nada aqui. Senhor, somos pequenos, Senhor, somos vasos pequenos de barro, Senhor. Mas estamos aqui totalmente abertos, contritos, com o nosso coração, Senhor, derramado neste altar, Pai. Para que Tu possa vir, Senhor, abrir aquilo que precisa, Senhor. Eu sei que Tu abre um caminho em meio ao deserto. Tu abres, Senhor, uma terra onde não existe. Tu nos leva, Senhor, até a terra prometida, Pai. Mas antes, Senhor, remove aquilo que precisa. Senhor, que a Tua unção que despedaça o jugo, essa noite possa vir, Senhor, em partes, em casas totalmente abertas para a Tua presença. Senhor, arranca ervas daninhas, arranca, Senhor, com raiz e tudo o que precisa ser arrancado. Deus, o nosso desejo aqui essa noite é sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Deus, eu sei que não existem palavras para mensurar o quão grande é a presença do Espírito Santo em nós, que ela é necessária para nos transmitir e nos motivar e nos transformar. Pai, não queremos só sermos, Senhor, adoradores e pessoas que se enchem de dopamina, como em muitas igrejas, Pai, que chegam e precisam sentir emoção, que precisam ser tocadas nos seus sentimentos. Não, nós queremos ser tocadas, Senhor, no fundo do nosso espírito de uma forma sobre-humana, a ponto de sermos transformados por este poder que é o que só a Tua palavra pode fazer. Pai, novamente, Pai, que a unção que despedaça o jugo, essa noite possa vir, Senhor, fazer morada em nós, quebrar cativeiros, Pai, arrancar, Senhor, pessoas da escuridão, de aprisionamentos mentais. Senhor, se ainda existe algo que nos leva cativo, Pai, essa noite, que a Tua palavra possa penetrar e fazer o propósito para o qual ela foi enviada e arrancar-nos do cativeiro, transformarmos, nos curar. Pai, hoje é culto de cura e libertação. Pai, a melhor coisa que cura e a única coisa que cura é o poder da Tua palavra. Numa terra fértil, numa terra preparada. Então, Senhor, vem e prepara agora. Vem, Senhor, e trabalha na nossa mente. Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir. Senhor, que não venha ser mais aqui o homem a falar, mas que sim a presença do Teu Santo Espírito. Aleluia, em nome de Senhor, Jesus. eu já te agradeço, Pai, porque Tu tens sido fiel, glória Pai. a Te Deus. glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, porque a Em nome nossa de alma Jesus, anseia Senhor. por Ti. Senhor, a nossa carne não anseia, porque ela não vai para o céu e nem para a Amém, eternidade junto com nós, mas o nosso espírito, Senhor, a nossa alma, Aleluia. Pai, que anseia por Ti, te anela e te necessita que essa noite, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, eu te entrego Aleluia, tudo, Pai. em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus, pode se sentar. Abra a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 mesmo. Amém? Estava orando ao Senhor, pedindo uma direção, que palavra trazer. Irmãos, duro é trazer palavra para a igreja, querido. Pode ser para 1, 2, 5, 1000, não importa a quantidade de pessoas, porque a gente não quer trazer apenas uma palavra. A gente pode ler aqui um Salmo 91. Salmo 91 é uma pregação gigantesca, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. E ali tu traz a revelação. Só que a gente quer trazer é a palavra que Deus tem para você. Palavra que Deus sabia que a irmã Dalva vinha hoje. Irmã Dalva lá na Matias, não é isso? Então Deus sabia que a irmã Dalva vinha hoje. E aí o Senhor falou assim: meu servo, eu quero que tu traga esta palavra, porque a irmã Dalva vai estar aqui.
Deus tem que trazer a palavra, porque ele sabia que o irmão Clóvis falou assim, não, hoje eu vou na casa do Senhor, então hoje Deus tem uma palavra para você. Não é qualquer palavra, mas é uma palavra profética para a sua vida. Amém? E essa palavra encontra-se em Hebreus 12, e fala assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. E ele explica. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resisti até ao sangue, combatendo contra o pecado. Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Que nesta noite esta palavra venha falar profundamente ao coração da tua igreja, Pai. Como eu disse, Senhor, nós não queremos trazer apenas uma palavra. Eu sei que a tua palavra é viva, é eficaz, é inspirada pelos céus, Senhor. Mas que esta palavra, Senhor, não seja apenas uma revelação bíblica para o coração do homem, mas que seja uma revelação dos céus para a nossa alma, trazendo libertação, trazendo renovo, restauração, trazendo quebrando as cadeias, Senhor, restaurando o teu chamado e a tua unção. Fala conosco, que todo espírito das trevas que se levante contra a tua palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todos os inimigos que se levantam contra a sabedoria e a revelação dos céus, caia por terra agora, na autoridade não minha, mas na autoridade que há no teu nome, Jesus Cristo. Cai por terra agora e fala conosco, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Então, amados, essa palavra fala que o Senhor, estando rodeado de uma grande nuvem, obrigado, é isso aí, uma grande nuvem de testemunhas, a palavra fala que nós deixamos todo embaraço. O que é embaraço, querido? Alguém pode me dizer o que é embaraço? O que é embaraço, querido? Enredado, enrolado, né? Por exemplo, a carga está toda embaraçada, toda enrolada no caminhão. Então a palavra de Deus fala que nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nos embaraça, que nos amarra. E ele fala, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o alvo da nossa caminhada. Jesus é o alvo da nossa corrida, querido. Só que a palavra de Deus fala que existe algo que está nos rodeando. Volta anterior. Que está nos rodeando, nos embaraçando, para impedir que nós corramos essa carreira que foi proposta a nós. O que está nos rodeando para nos impedir? O pecado. O pecado, ele tem a função, o ideal de fazer o quê? Nós tropeçarmos para que a gente não continue a carreira proposta. O objetivo da nossa alma, qual que é o nosso objetivo? É Cristo. Vou caminhar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, querido. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para o quê? Para impedir esta carreira que nos está proposta, neneca. Ele quer o quê? Ele vai fazer nós cairmos, tropeçarmos. E ele usa o quê? O pecado. Mas eu pergunto, o que é pecado? O que é pecado, querido? Alguém pode me dizer o que é pecado? Oi? Maravilhoso. Meu Deus. Resposta mais do que perfeita. Alguém poderia dizer que é a lista de pecados, que é a fruto da carne, que está em Gálatas 5. Abre lá, 5,19. Gálatas 5,19, ele fala uma relação de frutos da carne, que ele tenta nos enredar para nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Só que, na verdade, Gálatas 5,19, ele pode trazer várias obras. Olha, quais são as obras da carne? Ele diz que são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, e continua.
invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. E ele fala, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino dos céus. Não, pode deixar ali, não, volta. O reino dos céus. Então a palavra de Deus fala, ele começa a falar uma relação de vários atos, de vários adjetivos que qualificam um estilo de vida. E ele fala assim, interessante que ele... Será que é somente essa lista de pecados que nos afasta de Deus? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Mas aí Paulo, sabendo que nem toda a Bíblia caberia a quantidade de coisas que nos afasta de Deus, ele terminou falando assim, e coisas semelhantes a estas. Semelhante a quê, querido? Aquilo que nos afasta do quê? Nos afasta de Deus. E se nós formos na origem da palavra pecado, a gente tem a tendência de ter uma visão religiosa. Tanto é que quem, às vezes, cresceu num lar religioso, não necessariamente num lar cristão, mas num lar extremamente religioso, o pecado, quando fala a palavra pecado, é até uma coisa assim, pecado, essa coisa religiosa, pesada. Quem tinha, quando alguém falava assim, pecado, tinha uma noção de quê? Daqueles padres mandando pagar sentença. Quem é que já ficou de joelho no milho, querido? Quem já? Eu já fiquei, querido. Minha mãe não era católica praticante, pelo contrário, minha mãe era macumbeira, mas como todo brasileiro místico, né, misticismo, aquela mistura de coisa, e se eu fizesse alguma coisa errada, minha mãe me botava de joelho no milho, querido, penitenciando. Então, muitas vezes, a gente tem aquela visão, irmã, que o pecado é uma coisa religiosa, mas não, querido. A palavra pecado, no original, vem da palavra amartia. E o que é amartia, querido? Amartia era uma palavra muito conhecida entre os guerreiros. Porque a amartia, quando o guerreiro ele pegava o seu arco e pegava a sua flecha, e geralmente ele tentava atingir o alvo é aquele bingo, né? Aquele olho de boi redondinho, com um monte de círculos concêntricos, e ele pegava o arco e flecha, e lançava a flecha, e ele errava o alvo, o que acontecia? Ele cometia uma amartia, ele errava o alvo. Então, na verdade, a palavra pecado, ela tem o sentido de errar o alvo, errar o objetivo. E qual é o objetivo que Deus tem para nós? Nós lemos agora a caminhada que nos está proposta, que é o quê? É Cristo. O meu alvo a alcançar é Cristo. Se meu alvo a alcançar é Cristo, logo, pecado é errar o alvo de Deus, a caminhada proposta de Deus para mim e para a sua vida. Então, toda vez que eu erro a direção de Deus, eu estou pecando. Logo, errar, pecar, é estar longe da vontade de Deus para a minha vida. Se eu estou andando numa direção que está me afastando da vontade diretiva de Deus para a minha vida, eu estou pecando, querido. E a palavra de Deus fala em Gálatas, não, pode deixar lá em Gálatas, lá que estava lá, Gálatas 5:21, ele falava assim, ó, e coisas semelhantes a esta, quais eu já vos declaro, e repito mais uma vez, que não herdarão o reino de Deus quem pratica, quem comete tais coisas. Só que interessante, querido, é que olha só, ele não está falando que quem comete essas atitudes, invejas, homicídio, glutonarias e coisas semelhantes a essa, vão ter um casamento amaldiçoado. Ele não está dizendo, por exemplo, que quem comete isso daqui vai ter uma carreira financeira falida. Ou, por exemplo, não vai ter sucesso nos teus projetos, não. Mas ele está dizendo que quem vive uma vida na prática do pecado, que não é somente isso, mas é o quê? Tudo aquilo que me afasta da direção de Deus para a minha vida, qual vai ser o destino? É ter fracasso no casamento? Não. Fracasso financeiro? Não. É o quê? Condenação eterna, querido. E esse é o problema. Porque muitas vezes o pecado, ele não tem a ver apenas com uma vida de promiscuidade, prostituição, drogas e bebida. Não, pecado é estar longe da direção de Deus para a minha vida, querido. Por isso que a palavra de Deus fala, lá como nós lemos em Hebreus, que o inimigo ele vai nos rodear o quê? Para fazermos tropeçar do propósito que Deus tem para a sua vida, para aquilo que está proposto para você. Então pode alguém viver uma vida religiosamente correta? O que seria uma vida religiosa correta? Me diz aí, Jefferson, uma coisa religiosamente correta. Cidadão padrão é aquele cara que vai no culto, participa da missa, dá o dízimo na igreja evangélica,
Está vivendo uma vida longe da glutonaria, longe da inveja, longe do homicídio, mas também está longe da direção de Deus para a sua vida. Então, apesar de ver uma vida religiosamente correta, eu estou longe da direção de Deus para a minha vida, logo eu estou o quê? Eu estou errando o alvo. E se eu erro o alvo, eu estou o quê? Pecando, querido. E esse é o maior erro da vida do crente, querido. A palavra de Deus fala em Mateus 22, 36, abre para mim lá. Mateus 22, 36, chega lá os fariseus, perguntam para Jesus e falam assim, olha, qual é o grande mandamento da lei, Senhor Jesus? E aí Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com todas as suas forças. E diz a palavra de Deus que ele resumiu todos os mandamentos apenas com isso. Amarás o teu Deus com toda a tua alma, toda a tua força, todo o entendimento. Por quê? Porque o nosso alvo é Deus. O nosso alvo é o Senhor. E quando você ama o Senhor de todo o teu coração, o teu objetivo de vida é agradar o Senhor Jesus, querido. Esse é o alvo. Porém, quando eu vivo uma vida onde o meu foco, o meu objetivo não é agradar a Deus, não é andar na vontade de Deus, eu posso, querido, por exemplo, vir aqui na igreja, trazer uma oferta de adoração ao Senhor e não estar agradando a Deus e estar vivendo uma vida de pecado. Quer ver um exemplo disso? Caim e Abel. Caim e Abel, eu preguei esse tempo atrás aqui, Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor, só que a de Abel foi aceita e de Caim não. Ué, mas Caim não estava ofertando ao Senhor? Por que Caim foi rejeitado, querido? Diz a palavra, porque Deus sondou o quê? O que Deus sondou, Ana? Coração de Caim. Então, é possível eu estar fazendo um ato religioso. Alguém diria aqui que ofertar a Deus é pecado? Alguém diria assim, irmão, não traga a tua oferta que é pecado? Não. Então, pode alguém estar ofertando e estar em pecado? Pode, quando o teu coração não é íntegro, querido. Pode alguém, por exemplo, estar aqui, vir pregar a palavra de Deus, levando o evangelho de salvação e está pecando contra Deus? Pode, querido. Porque o que vai determinar se aquilo é puro ou não, é se tu estás fazendo isso com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento, com o alvo no Senhor. Tanto que a palavra de Deus fala lá em Mateus que aquele dia ele vai chegar, separando as ovelhas dos bodes. E aí vai ter bode que vai chegar assim, mas peraí, Senhor, mas no teu nome eu preguei o evangelho. No teu nome eu curei enfermos, querido. Expulsei demônios, ofertei na tua casa, fui líder de ministério, ajudei no ministério infantil, fiz tantas coisas, como assim? E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos, porque não vos conheço. Por quê, querido? Porque o coração dele, o alvo, o objetivo não era Cristo. O objetivo era ser visto, eu pregava e as pessoas me aplaudiam. Eu fazia parte do louvor e as pessoas idolatravam a minha voz. Então, meu querido, você pode estar fazendo algo extremamente correto perante os homens, mas com o coração não focado em Cristo. E isso é pecado. Isso é pecado, querido. Por isso que a palavra de Deus fala em Gênesis. Deus nos mostra como que o inimigo usa o pecado para que nos afastemos de Deus. Gênesis 3 é maravilhoso. Eu gosto muito de falar essa alegoria e essa representação da palavra com Eva, porque, querido, o inimigo ele não mudou. Ele continua usando o mesmo modus operandi, querido. O projeto do inimigo é o quê? A palavra de Deus fala o seguinte em Romanos, vocês vão abrir aí, né? Mas Romanos 6, 23, ele fala o quê? Que o salário do pecado é o quê, querido? É a morte. Se o salário do pecado é a morte, o que o inimigo vai fazer? Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas é uma morte física, querido? Não. Tanto que a palavra de Deus fala em Mateus que eu não tenho que temer aquele que pode fazer mal o quê? Ao meu corpo físico. Mas eu tenho que temer o quê? Aquele que pode fazer mal ao corpo físico e lançar o quê? A alma no inferno.
Então Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas destruir o quê, cara? Roubar o quê? Roubar a tua intimidade com Deus, roubar a tua salvação, querido. É isso que o inimigo fez. E a forma dele fazer o quê? É te dando o salário do pecado, que é a morte. Então, ele vai usar o quê? Ele vai usar o que ele fez lá com Eva. Gênesis, por favor, Gênesis capítulo 3. Diz a palavra de Deus que estava lá Eva. Gênesis 3, cadê? 3:1. Primeiro livro da Bíblia, não tem como errar. E ele diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim, olha só, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E aí Eva, e disse a mulher: não, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então assim, ó, a primeira coisa que o inimigo faz para que nós viemos pecar, e como eu disse, pecar é errar o alvo, pecar é nos afastar da vontade diretiva de Deus para a sua vida. Então o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é distorcer quem é Deus para você. Primeira coisa que Satanás fala assim: olha, poxa, tu vê, né? Deus é tão ruim, né? Deus criou todo esse jardim maravilhoso, com um monte de prazeres, e disse que você não pode comer. Foi isso que o inimigo disse para Eva. Porque o inimigo tinha a intenção o quê? De distorcer a identidade de Deus para você, querido. E até hoje, o inimigo continua usando essa distorção de Deus para nos afastar do alvo que é Cristo. Tu quer ver exemplo? Quantas pessoas falam até hoje, dizem assim, ó: ah, o Cristiano, eu até quero ir para Jesus, eu vou para Jesus, mas é o seguinte, ó, eu vou viver a minha vida aqui, tá? Minha vida louca de inveja, cobiça, né, luxúria, embriaguez e por aí vai. E aí, quando eu for mais velho, que eu já tiver curtido a minha vida, eu vou para Jesus. Por quê? Porque na visão dele, vir para Deus é uma vida do quê? De abrir mão da alegria e dos prazeres. Então, quando eu já tiver curtido bastante os prazeres do mundo, aí eu vou para Jesus só para ser salvo. E é uma mentira, é uma visão distorcida de quem é Deus, porque muitas vezes as pessoas têm a visão de um Deus carrasco, proibitivo, onde tudo é pecado, tudo é errado. E isso é uma mentira, querido, porque diz a palavra que Deus criou toda uma quantidade infinita de árvores, com várias frutas de vários sabores, e Deus falou: pode curtir tudo isso. Deus nos deu papilas gustativas que conseguem ver milhares e milhares de sensações diferentes no sabor, querido. Se Deus não quisesse que nós tivéssemos prazer, querido, quem come aqui para viver? Eu como para viver, eu só como porque eu preciso, né? Aí eu vou ali, eu como, alguém come, irmão, eu gordinho me denuncio. Meu irmão, eu falei com a minha esposa esse dia, eu vivo para comer, querido. Eu não como para viver. Porque se a gente comesse para viver, a gente comia o básico. A gente ia comer o quê? O básico do básico do básico e acabou. É só para não morrer. Mas não é verdade. Por quê? Porque comer é prazeroso, querido. E Deus fez os alimentos para o homem. Para que o homem tenha prazer. O sexo. Irmãos, o sexo Deus fez para o homem e para a mulher. Tu já viu a quantidade de terminações sensíveis ao toque que o homem e a mulher têm? Irmãos, se fosse só para reproduzir, a gente ia ser que nem animal. Animal, querido, ele não vê o sexo como algo prazeroso. É algo instintivo. Ah, o cachorro não tem prazer? Deve ter, querido. Os animais devem ter prazer, sim, é óbvio que deve ter. Mas eles são instintivos. Tanto que se o animal não tiver no cio, tem sexo para eles? Não. Tu já viu um cachorro pegar uma cadela se não tiver no cio? Não. Porque para eles o sexo não é prazeroso. Se a nossa função sexual fosse apenas para dar reprodução, a gente só procuraria a mulher naquele período de fertilidade, querido. Ia ser uma coisa ali, ó. Pum, acabou. Não, mas Deus colocou várias terminações de prazer no homem e principalmente na mulher. Por quê? Porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, o sexo foi feito para o homem ter prazer com a sua esposa e a sua esposa com o seu marido, querido. Mas quando o inimigo ele tem o poder de distorcer o que é de Deus, ele transformou aquilo que era bênção, aquilo que era santo em quê? Em algo sujo, podre e imundo. Aí o inimigo pegou aquilo que Deus fez para o homem e distorceu. Não foi o que ele fez com os frutos?
Deus fez uma quantidade ínfima de frutos e falou assim, querido, tudo isso aqui é teu. Agora, essa árvore aqui é minha. Para te ensinar o princípio do quê? Da obediência. Para entender o princípio do quê? De que apesar de você reinar sobre a terra, você sabe que existe um Senhor, a qual determina os limites que você pode chegar. E o que acontece? O inimigo querendo o quê? Distorcer a imagem de Deus para Eva, falou, Deus é mau. Deus te proibiu de comer todos os frutos. Aí ela fala assim, não foi bem assim. Aí ela fala assim, eu posso comer de tudo, eu só não posso comer do fruto que vem do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para que eu não morra. E o que o diabo fala para ela? Então a serpente disse, certamente não morrereis. E aqui Satanás bota um segundo princípio, que ele lança para que o pecado alcance o coração do homem. Deus é o quê? Mentiroso. Porque ele disse, não, isso não é verdade. Deus está mentindo para você. Porque se você comer, você não vai morrer. Agora, cá entre nós, querido, tá? Você está fazendo o bolo lá. Quem gosta de fazer bolo? Ninguém gosta de fazer bolo? Meu Deus. Então vamos lá. Quem gosta de comer bolo? Oh, glória, às vezes fazer é tão bom. A pergunta foi mal feita, é verdade. A Nenega, por exemplo, ela adora fazer um açaí maravilhoso. Ela pega ali o açaí, ela vende o açaí, tem briga de criança na frente da casa dela às vezes. E ela vai fazer o açaí. E o açaí, irmãos, eu já falei, quem gosta de açaí não come açaí por causa do açaí, não. Ele come açaí por causa do quê? Os complementos que o açaí. Irmão, quem já comeu açaí de verdade aqui? Não é esse sorvete que nego vende aí, não. Alguém já comeu? Só sabe quem já foi por norte. Já comeu, Clóvis, no norte? Irmão, tem gosto de terra. Quando as pessoas falam que açaí tem gosto de terra, é porque realmente tem gosto de terra. É horrível. Eu já comi e é terrível. Então acontece, a pessoa que come açaí, ela come pelas guloseimas que coloca. Aí bota leite em pó, paçoca, M&M, que mais? Morango, banana, então come tudo. Aí a Neneca está fazendo um açaí lá e de repente ela vai pegar os granulados para botar em cima. Só que sem querer, querendo, a Neneca acabou pegando chumbinho de rato e colocou no açaí de forma enganosa. E aí ela viu que tinha feito aquilo errado. E aí ela chega e fala para você assim, pô, Aninha, eu estava fazendo ali açaí para ti, mas eu sem querer peguei algo errado, né, botei veneno, então assim, não coma que eu já vou jogar fora. Aí assim, aí a Ana vê aquilo ali e ela fica louca para comer o açaí. Louca de desejo. Só que a Neneca falou o quê? A Marilane falou assim, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Aí, mas você tem muita vontade de comer. Mesmo a Neneca não sendo tua mãe, ela é apenas uma amiga, você acreditaria nela? Ou você arriscaria para comer? Olha aí, olha essa aí, ó. Mas isso se misturou, querida. Ah, sim, mas a Ana é daquelas, né? Eu quero muito comer isso aí. É porque assim, a Ana, bota o próximo versículo. A Ana começou a olhar e ver que o fruto... Não, bota mais uma. Porque ela viu que o açaí era de boa aparência para comer. O açaí era desejável para dar entendimento. Esse açaí, ele era o quê? A mulher viu que era boa para se... agradável aos olhos. Ela olhou assim, meu Deus, nunca vi um açaí tão bonito. Mas aí a Ana estava com muita vontade. Sabe o que ela fez? A Ana não é burra. O que ela ia fazer? Ela ia pegar isso aqui, ia chamar o cachorrinho. Totozinho, come aqui. Não morreu, eu como. No mínimo, querido, no mínimo eu falaria isso. Mas, amados, agora imagina Eva com Deus, que é o Criador de todas as coisas. E aí Deus falou assim, olha, não coma, porque tem veneno. É morte. E se você comer, você vai morrer. Você comeria? Se a Neneca, que não é Deus, é amiga, é irmã em Cristo, falou isso, tu já não comeria. Imagina Deus. Então, qual foi o maior pecado de Adão e Eva? Foi o pecado do quê? Da desobediência? Vocês acham que foi isso? Não foi. Não foi. Porque eles não apenas desobedeceram. Porque se eu digo para você que tem veneno nessa água e você toma, significa o quê? Que você não acreditou no que eu falei. Então o pior pecado dele foi da incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus.
Esse é o mesmo problema nosso, querido. Porque a palavra de Deus está falando que se você vive uma vida longe da vontade de Deus, se você sabe que não é vontade de Deus fazer isso que tu está fazendo, e você continua fazendo, você está dizendo assim: Deus, eu posso viver a vida de qualquer jeito, que eu sei que no final eu vou para a glória. É isso que você está falando para Deus. Deus é mentiroso. Isso é tudo mentira. Eu posso viver de qualquer jeito, que no final todo mundo vai ser salvo. Vai todo mundo cantar lá na glória. Não vai, querido. Porque quando você diz que as tuas atitudes, quando as tuas atitudes é contrária àquilo que Deus está dirigindo para a tua vida, querido, você está dizendo que Deus é mentiroso. Que você pode andar de qualquer jeito, ou seja, você pode viver uma vida de pecado que não tem a ver apenas com prostituição, roubo, adultério, promiscuidade, pornografia e coisas assim, não. Tem a ver com estar indo em direção contrária a caminho proposto de Deus para você. Você está pecando, querido. Aí Deus não quer que você esteja em tal lugar e você está indo. Deus está te chamando para um propósito específico para a tua vida e você está fugindo desse propósito. Quer ver um exemplo disso? Foi quem? Foi Jonas. Jonas, profeta de Deus. Jonas ouvia a voz de Deus, querido? Ouvia. E o que Deus falou para Jonas? Vai, pega o seu barco e vai para onde? Nínive. Fazer o quê? Propagar arrependimento para aquele povo. Jonatas ouviu a voz de Deus e foi para onde, querido? Direção contrária a Nínive. 180 graus e foi embora. Jonas estava fazendo o quê? O que Jonas estava fazendo? Pecando. Por quê? Ele estava fugindo da direção proposta de Deus para a vida dele. E se Jonas não se arrependesse, para onde ele ia, querido? Inferno. Inferno, querido. Tanto que o inferno começou em terra, em vida. Está lá, tempestade vindo, balançando o barco de Jonas. Jonas falou assim: não, eu sei quem é o culpado. E eles falaram assim: vem cá, tu não vai vir clamar para o teu Deus, tu vai ficar dormindo aí. Falou assim: não, eu estou dormindo aqui porque eu sei que eu estou errado, porque eu estou indo na direção contrária de Deus. O que eles fizeram? Jogaram Jonas para fora do barco. E querido, quando você está fora da direção de Deus, tu traz tempestade para a tua vida e tu traz tempestade para a vida das pessoas que estão em sua volta, porque você está pecando contra Deus. E aí ele foi para o fundo do mar, para a barriga do peixe. Lá na barriga do peixe, ele clamou e se arrependeu. Deus, tá bom, eu vou fazer a tua vontade. E essa é a questão, querido. A gente confunde pecado com promiscuidade. A gente confunde pecado com matar, roubar, mentir, enganar, fofocar e por aí vai. Pornografia, drogas, bebedice, glutonarias. E isso tudo é pecado. Mas o mais profundo disso tudo não é aquilo que meus olhos veem, querido. O pior pecado que existe é aquele que me faz me afastar. Faz o quê? Eu estar, como nós lemos ali, enredados naquilo que me afasta da direção de Deus. Que é o quê? Está longe da vontade diretiva de Deus. E aí o inimigo vai usar o quê? Vai usar a distorção da palavra. Ele vai usar a mentira. Deus é mentiroso. Sem nada vai acontecer. E por fim, a próxima coisa que ele usa é o quê? Ele usa uma falsa necessidade para nos afastar de Deus. Quer ver? Eva precisava comer daquele fruto? Não, ela tinha quê? Ela tinha todo um mundaréu de frutas para comer. Mas aí Satanás chegou para ela e falou assim: olha, Eva, você não é feliz. Sabe por que tu não é feliz? Porque você não comeu do fruto proibido que Deus deu. Logo, se você não comer desse fruto, a sua vida vai ser infeliz. Então, Satanás, ele cria o quê? Uma falsa necessidade de algo no coração dela. Aí o camarada tem uma casa, ele não é feliz. O camarada tem um casamento, ele não é feliz. O camarada tem uma profissão, não é feliz. O camarada tem tudo aquilo que ele acha que ele precisa ter, mas no fim ele é infeliz. Por quê? Porque Satanás colocou que ele só vai ser feliz quando ele fazer aquilo que o diabo está mostrando para ele. Ai Deus, olha, eu tenho um casamento feliz, mas eu vejo aquela secretária, mas ela é tão linda, ela é tão cheirosa. Eu só vou ser feliz no dia que eu me deitar com ela. O inimigo coloca no teu coração uma falsa sensação de falta e ele diz: você só vai ser feliz se você viver isso. Aí Davi está lá no terraço, olhando o terraço, ele vê uma mulher seminua e fala: ah, Deus, não tem como, Senhor. Eu só vou ser pleno se eu tiver aquela mulher na minha cama. E por aí vai.
O inimigo vai criando falsas necessidades para a tua vida. Para quê? Para te afastar da vontade do Senhor para a tua vida, querido. E o inimigo tem feito da mesma forma até hoje, querido. Usando o pecado. Usando essas falsas necessidades que a gente não precisa, querido. Quem disse que você tem que ter casa própria para ser feliz? Quem disse até que você tem que ter um casamento? Não, eu tenho que ter um casamento, querido. Amém, glória a Deus. Mas e se você não tiver, você vai ser infeliz? Não, a minha felicidade não está naquilo que eu tenho. A minha felicidade não está naquilo que eu possuo. A minha felicidade está em fazer a vontade de Deus, querido. E quando eu me sujeito a fazer a vontade de Deus, eu sou feliz, querido. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 6:23, abre lá. Romanos 6:23 fala assim, que o salário do pecado é a morte. E é verdade. E todos aqueles que vivem uma vida errando o alvo, errando o caminho proposto de Deus para a sua vida, infelizmente você está condenado à morte. E a morte é eterna. E esse é o problema, querido. Porque Eva associou o comer o fruto, o desobedecer a Deus, com uma morte física. Só que o Senhor estava falando de uma morte muito pior do que a física, querido. Ele estava falando de uma morte espiritual. E morte espiritual é nos desligar de Deus, querido. E por isso que o Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Mas ele fala também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Querido, da mesma forma que o pecado, e quem vive na prática do pecado, quem vive uma vida longe da vontade de Deus, ele tem a morte espiritual garantida. Aquele que se sujeita à vontade de Deus e que fala, eis-me aqui, Senhor, quero fazer e viver a tua vontade, ele tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Jesus. A questão é, você acredita nisso que eu estou falando? Irmãos, sabe qual é o maior problema da igreja? Não é não conhecer a palavra. Muitos são, tá? Mas na nossa igreja aqui não é o caso. O problema não é não conhecer a palavra, não. O problema é que a gente conhece, mas na verdade a gente não leva a sério a palavra. Porque se a gente levasse a sério a palavra, a gente ia mudar totalmente nosso estilo de vida, os nossos objetivos de vida, os nossos propósitos na vida, querido. Porque muitos passam a sua vida em função dos seus sonhos, e não está errado, querido. Deus nos colocou nessa terra para casar, para ter filhos, ter uma profissão, e glória a Deus por isso. Ter sustento, temos que ter. Só, querido, qual é o maior desejo, o maior sonho da tua vida? Se hoje aparecesse aqui um gênio da lâmpada, você esfrega a lâmpada, você tem direito a um desejo. Qual seria o seu desejo, querido? Eu vou te dizer que meu maior desejo é fazer a vontade de Deus. Meu sonho de consumo é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o meu desejo. É ir para a glória? Sim, é óbvio. Eu quero ir para a glória. Mas, meu querido, só vai para a glória, só vai ter vida eterna quem se sujeita à vontade de Deus, querido. Porque quando você não está fazendo a vontade de Deus, automaticamente você está vivendo em pecado. E quem vive em pecado, o salário é a morte. Quem vive em pecado não vai herdar o reino de Deus. Então você se engana, querido. Se o inimigo quer usar apenas a prostituição para te afastar, apenas a bebida, a glutonaria, a inveja, abra lá, Gálatas 5,19. Você se engana muito, querido, quando você acha que o inimigo quer usar, 5,29, apenas o adultério. É apenas a fornicação, as impurezas, lascívias. Tem que ter até no dicionário depois, um por um, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Irmãos, o inimigo ele vai usar tudo aquilo que puder para te afastar da vontade de Deus. E a questão é, querido, você acredita nisso? Você acredita mesmo nisso que eu estou falando? Se você acredita, por que você não age da mesma forma? Todo mundo aqui tem agido buscando a vontade de Deus? Ou você tem vivido a tua vida em busca da sua vontade? Uma vez, um homem havia sido condenado à pena de morte. E aí ele foi condenado à pena de morte.
E antes dele ser condenado, um capelão evangélico nos Estados Unidos, né? Um capelão foi lá fazer uma oração com ele, né? Fazer aquela coisa que a gente crente... Irmão, se tem uma coisa que eu não gosto, e eu sou pastor, tá? Mas eu não gosto, é quando chega assim, ô, irmã, tudo bem? Vem cá, Nenequinha, você vai ser minha cobaia. Chega a irmã aqui, a irmã está visitando a igreja, e eu falo, que bom que você veio hoje, né, irmã? Tudo bem, né? Tu já aceitou Jesus na tua vida? Irmão, isso é horrível, sabe por quê? Porque, primeiro, querido, ela nem sabe o que é aceitar Jesus, querido. Eu fui uma vez numa igreja batista, eu tinha 15 anos, 15 ou 16 anos. Cheguei na igreja lá, o pastor pregou, fui com um amigo meu, né? Pregou. No final ele falou assim, querido, quem quer aceitar Jesus? Irmãos, isso é uma pergunta tão besta, porque se ele perguntasse aqui, quem quer negar Jesus? Alguém ia levantar a mão? Alguém aqui quer negar Jesus? Não. Então, é óbvio que se ele chegar para mim e falar, alguém aqui quer aceitar Jesus? Claro que eu quero. Eu nunca ligaria a Jesus. Aí terminou o culto, chamou para vir na frente, aí orou por mim, Senhor, não lembro o que ele falou. No final, todo mundo da igreja veio, me abraçou, apertou minha mão. Terminou ali, eu fui embora, eu nunca mais voltei naquela igreja. Mas você não voltou porque não gostou? Não, querido, não é por isso. É que simplesmente não tinha entendimento do que é aceitar Jesus. Aí as pessoas acham, pode sentar, Nenequinha, que porque você fez uma oração aceitando Jesus, pronto, essa pessoa está com o livro nos céus, vai viver uma vida com Cristo, eu vou ver lá a glória eterna. Isso é uma mentira do diabo, querido. Porque aceitar Jesus não é fazer uma confissão na frente de uma igreja. Aceitar Jesus é você compreender isso que nós estamos falando, querido. É a pessoa entender o que é entregar a vida para Jesus. É Ele que tem que me aceitar e não eu que tenho que aceitar Ele. É Ele que tem que reinar na minha vida. Só que isso requer entendimento. Mas a gente criou uma regra, vai fazer culto evangelístico na rua. Quem quer aceitar Jesus aqui? É aquele monte de multidão, ganhamos 100 pessoas para Jesus. Mentira! Mentira! Se uma daquelas pessoas tem noção do que ela está fazendo, é muito, e geralmente é desviado. Porque o desviado sabe que é aceitar Jesus. Mas quem nunca ouviu, eu nunca tinha ouvido falar do evangelho, querido. Salvo que as pessoas comentavam na rua, não tinha entendimento. Então, amados, você crê, voltando à história, né? Então tá lá o capelão, chamou o preso lá e foi fazer fazer uma oração dele entregar, arrepender seus pecados, né, para ser salvo e tal. Chegou lá, que ele não lembra que crimes aquele homem tinha cometido, mas se era pecado de pena de morte, aliás, se era pena de morte, coisa boa não fez. E é real essa história, tá? E aí o capelão chegou para ele e falou assim, olha, você quer entregar sua vida para Jesus? Porque se você se arrepender dos seus pecados hoje, entregar sua vida para Jesus, apesar da morte física, você vai ter salvação eterna. Aquele cara olhou para ele e falou assim, olha, meu querido, eu vou te contar algo. Se eu fosse você, e eu cresci realmente nisso, entre condenação eterna e salvação eterna, e que se eu entregasse minha vida para Jesus, eu teria eternidade salva, eu pregaria isso o tempo todo, em todo lugar. Eu faria de tudo para com todos, para que de alguma forma eu alcançasse alguma pessoa para ser salva. A minha vida é sem função disso. Mas isso que você faz não condiz com aquilo que você fala. E ele repreendeu aquele homem. E querido, eu vou dizer, será que você realmente crê nisso que a gente está falando? De que se você entregar sua vida para Jesus, se Cristo for o seu alvo, e se você viver a sua vida em função do propósito de Deus que é para a tua vida, o objetivo de Deus, o Cristo é o alvo, Deus de todo o coração, alma e entendimento. Se você crê realmente nisso, por que você não vive isso, querido? E meu amado, infelizmente, olha, sem medo de errar, eu creio que 90% da igreja não vive isso, não como deveria. Não crendo realmente. Porque se você cresce, querido, você ia mudar a tua vida. Tu nunca mais ia dormir do mesmo jeito. Todo dia você ia acordar falando, Senhor, qual é o propósito de hoje? Qual é o teu objetivo para a minha vida hoje? O que eu devo falar? Com quem eu devo falar? Quem eu devo abençoar? Querido, que para ti pode ser mais um dia, mas na vida de alguém pode ser o último dia. Irmãos, é sério isso que eu estou falando. E isso vai determinar a salvação, não apenas a sua, mas de muitas pessoas que você conhece. Por quê? Porque o alvo é Cristo, a salvação está aí para todos, mas o inimigo tem usado, primeiro, a distorção de Deus. Quantas pessoas acham, posso viver minha vida de qualquer jeito, mas no final eu vou para Jesus.
Mentira do inferno, querido. Outros vivem o quê? Creem que Deus é mentiroso. É mentiras que Deus está falando. Não é bem assim. Outros têm o quê? Tem engolido a farsa da falta. Eu preciso de algo, essa igreja não me preenche. Querido, a igreja não vai te preencher. Louvor de igreja não vai te preencher. Estrutura religiosa não vai te preencher. Quem vai preencher o teu vazio é Cristo. É estar no centro da vontade de Deus. É buscar estar fazendo a vontade do Senhor. Querido, tu pode andar de bicicleta, não ter carro, não ter casa. Tu pode não ter emprego fixo. Mas se você está vivendo sendo da vontade de Deus, você tem alegria, querido. Em compensação, tem gente que tem casa, tem carro. Toda semana está indo em restaurante, melhores restaurantes. Está viajando o mundo inteiro. Mas a sua alma está vazia. Porque não tem Cristo. E, meu querido, chegou o tempo de nós vivermos no centro da vontade de Deus. Chegou o tempo de você começar a compartilhar essa palavra para as pessoas que estão em sua volta, querido. Chegou o tempo de você buscar no Senhor, Senhor, qual que é o centro da tua vontade para a minha vida? Paulo, quando chegou no fim da sua vida, a frase mais dita de Paulo é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só, combati o bom combate. Combate fala de luta. Luta. Ele lutou. Ele guerreou. O bom combate de Deus. Esse combate estava em quem? Fazer a vontade de Deus. Olha, o diabo tentou me enganar. O diabo tentou me iludir. O diabo tentou distorcer. Mas eu combati o bom combate com Deus. E durante esse combate, eu guardei a fé. Porque tem muitos que começam muito bem o caminho, mas no meio do caminho desanimam, desistem da fé. Quantos homens e mulheres de Deus começaram bem a caminhada com Cristo, fazendo a vontade de Deus, mas no meio do caminho desanimou. Às vezes até está indo na igreja, mas está indo na igreja de uma forma religiosa, mas o seu coração está vazio. Querido, algum momento, e seja sincero, você entrou numa igreja com o coração vazio e saiu vazio? Quem aqui já? Agora eu vou dizer, será que o problema estava na igreja? O problema está em você, querido. Pode ser, misericórdia que eu vou falar isso, né? É uma expressão muito ruim, mas para a gente entender. Pode ser a pior igreja que você imagina, querido. O pior igreja vai variar de cara para, de repente, a visão da pessoa melhor igreja é a igreja com telão de LED, louvor, melhor igreja. E a pior igreja na visão dele é uma igrejinha pequenininha, talvez que nem a nossa e tal. Querido, você pode entrar na melhor igreja ou na pior igreja. Se o teu coração não estiver focado no Senhor, vai ser terrível, você vai sair vazio. Porque não tem a ver com a estrutura, tem a ver com o teu coração. E aí, no decorrer do caminho, você desanimou, desistiu da fé, não guardou a fé. E ele fala, combati o bom combate, o caminho proposto para mim, como nós lemos em Hebreus 12, guardei a fé, combati o combate, acabei, como é que é? Acabei a carreira. Querido, acabar a carreira é chegar no fim do propósito de Deus, querido. É você dizer assim, ó, se o Senhor voltar hoje, se hoje a minha vida acabar, se hoje o meu fôlego de vida se for, eu tenho consciência que eu estou vivendo a carreira que Deus me propôs. E amados, se o Senhor te chamasse hoje, será que você poderia dizer como Paulo, Senhor, olha, eu combati os combates que tu me mandou, mas eu guardei a fé e eu acabei a carreira vivendo o chamado de Deus para a minha vida? Amados, se coloquem de pé. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Vamos orar todo mundo aqui. Culto de oração. Hoje é culto de cura, libertação, renovação. E eu quero orar com você. E eu quero trazer uma palavra dos céus para a sua vida. Mas não apenas trazer uma palavra dos céus, querido. Eu quero poder te ajudar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Quem aqui tem dúvida do chamado de Deus para a sua vida? E aí quando eu falo de chamado, não estou falando de ser pregador, pastor, evangelista, não. Quem tem dúvida se está vivendo a direção de Deus para a sua vida? Meu amado, se você tem dúvida, é hora de você começar a buscar o Senhor. Senhor, qual que é a tua direção para a minha vida? Querido, talvez a direção hoje do Senhor é simplesmente viver cada dia na dispensação do Senhor. De repente Deus queria, hoje o Cristiano trouxe a irmã Dalva, maravilhoso. Irmã Dalva, Deus está falando contigo aqui? Valeu a pena vir?
Foi bênção? Está sendo bênção, não acabou ainda, né? Está sendo bênção, né? Querido, de repente alguém podia estar aqui junto com a irmã Dalva que você não trouxe. Por quê? Porque você não está crendo nisso aqui. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Viver na dispensação do Senhor, na direção de Deus. Que o inimigo quer me afastar da direção de Deus. E, amado, ninguém se afasta da direção de Deus do dia para a noite. É uma sucessão de coisas que vão acontecendo, te afastando da vontade de Deus, querido. Então, meu amado, não deixa que o pecado, e como eu disse, o pecado não tem a ver apenas com prostituição e por aí vai, tem a ver com se afastar da vontade de Deus. Isso, é só colocar. Aleluia. Então, meu amado, eu quero que você, nesse momento, ore ao Senhor. Ore e fala: Deus, o que eu tenho feito? Eu tenho realmente acreditado nisso que o pastor está falando? Será que eu creio realmente nisso que a palavra de Deus está dizendo? Que aquele que crê em ti, nenhuma condenação há, mas quem não crê já está condenado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas disse, mas a condenação é essa, que muitos amaram mais as trevas do que a luz. E, querido, Deus tem te colocado para você ser luz, querido. Para que você venha ser o instrumento de Deus para levar essa salvação, para trazer essa libertação. Você é a boca de Deus. Mas, meu querido, quando você não se sujeita à vontade de Deus, você está pecando. E o pecado, o salário do pecado vai ser a morte. E não é qualquer morte, querido, mas é a morte eterna. Senhor, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida dos teus filhos, Pai, para que eles possam ouvir a tua voz e se sujeitar à vontade de Deus. Que a mentira do diabo, Senhor, as distorções do inimigo não venham afastar eles, Senhor, da tua direção. Mas que cada um deles, Senhor, possam se sujeitar à vontade diretiva de Deus, e eles venham viver o melhor de Deus nessa terra. Deus, em nome de Jesus, o melhor dessa terra não é ter carro. O melhor de Deus nessa terra não é ter casa, não é ter uma conta bancária recheada, mas o melhor de Deus é estar no centro da tua vontade, é viver o melhor de Deus nessa terra, é fazer a tua vontade aonde eu estiver, Senhor. É em nome de Jesus que nós não vamos ser iludidos, Senhor, iludibriados como Eva foi, Senhor, buscando aquilo que ela nem tinha falta. Eva nunca pensou, ela nunca precisou daquela fruta, mas quando o inimigo colocou um pensamento e um sentimento, fez com que ela saísse da vontade de Deus e se entregasse à proposta do inferno, que levou ela para a condenação. Mas, Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor, que nesta noite eles estão aqui buscando, Senhor, viver esse centro da tua vontade, Senhor, este alvo que é Cristo, quer te adorar, como está em Mateus, o que nós lemos, quer adorar o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Pai, nós queremos te servir dessa maneira. Nós não queremos viver uma vida religiosa, Senhor, pregando um evangelho religioso, mas sem a verdade de Cristo. Não, mas nós queremos viver essa verdade aonde estivermos, Senhor, levando, Senhor, a salvação de Cristo, Senhor, sendo, Senhor, em nome de Jesus, instrumento de Deus, de levar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, Senhor. Eu não quero mais viver pecando, Senhor, porque quando eu não estou vivendo a tua vontade, eu estou pecando, Senhor. Quando eu estou andando em direção ao alvo proposto para a minha vida, eu estou pecando. Eu estou criando ídolos, Senhor, que me afastam da tua direção. Muitas vezes o meu trabalho, Senhor, tem sido o meu ídolo, a minha família tem sido o meu ídolo, Senhor, o dinheiro, o sucesso, Senhor. Os meus projetos têm sido meus ídolos, que têm me afastado da tua vontade. Mas Deus, nessa noite, nós colocamos a nossa vida no teu altar e dizemos: Senhor, eu não quero errar o alvo em ídolos, mas o meu alvo eu quero que seja tu, Jesus. Está no centro da tua vontade, vivendo a tua palavra, levando a tua palavra onde nós estivermos, Senhor.
Que nós possamos ser boca de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que o Senhor possa te levantar. Que o Senhor possa te levantar como boca de Deus, querido. Que você não venha se desviar do alvo nem para a esquerda nem para a direita. Mas que você possa permanecer, querido, na direção de Deus para a sua vida, querido. Se você não sabe, pastor, mas eu não sei. Busque, querido. Eu sei de uma coisa, a vontade de Deus hoje é que você viva a palavra de Deus onde você estiver. Que você compartilhe a palavra de Deus onde você estiver. Pastor, mas ele quer que eu seja pastor, pregador, irmão, isso é de menos. Porque quando você vive essa palavra onde você estiver, você já está sendo pastor, você já está sendo evangelista, você já está sendo missionário, você já está sendo isso tudo, querido. Então, te coloque no altar do Senhor. Seja a boca de Deus na tua casa, começar na tua casa, querido. Com os teus vizinhos, com os teus parentes. Aqui, ó, tem um banco aqui do teu lado, esperando alguém que você não trouxe, querido. Esse banco está vazio aqui com nome, ele tem um nome no mundo espiritual, e ele só está esperando você dizer assim, ó, vizinho, parente, amigo, primo, esposa, filho, namorada, seja o que for, hoje você vai na casa do Senhor comigo, porque hoje Deus vai falar contigo. É só isso que Deus está esperando. E ali está vazio, por quê? Porque você ainda não fez. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Não deixe que o pecado... pastor, eu tenho vencido a pornografia, eu tenho vencido a prostituição, a mentira, eu tenho vencido isso tudo, mas não está fazendo a vontade de Deus, querido. E você então está pecando, você está errando o alvo, e isso vai te levar para longe de Deus. Então, em nome de Jesus, se sujeite à vontade do Senhor nessa noite. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Domingo, aliás, sábado, teremos um mutirão com os homens e com as mulheres que quiserem vir também. Vamos estar aqui fazendo mutirão a partir das 10 da manhã, porque domingo que vem, aniversário da igreja, 1 ano de igreja Nova Santa Rita, vai ser dia 3 de agosto. Então, queremos um culto abençoado, queremos a igreja limpa, linda, arrumadinha, limpa ela já está. Queremos ver a igreja bem arrumadinha e queremos então no sábado fazer um mutirão aqui, terminar o que tiver que terminar, para domingo que vem, aniversário da igreja, vai bombar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua dispensação nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Pai, que nós possamos nos sujeitar à tua vontade. Senhor, que nada nesse mundo venha nos iludir e nos afastar, Senhor, de andar no centro da tua vontade, Senhor. Como Eva foi iludida pelas astutas ciladas do inimigo, Senhor, que veio distorcer quem tu era, roubar a identidade de Deus na nossa vida. Veio, Senhor, com mentiras, Senhor, fazendo fugir, Senhor, da doce, pura palavra e a verdade que é a tua palavra, Senhor. Nos apresentando faltas, necessidades que não são verdadeiras, Senhor. Eu não preciso de casa, eu não preciso de carro, eu não preciso de nada disso. Que eu preciso, Senhor, é estar no centro da tua vontade, Senhor, é fazer aquilo que te agrada, porque a palavra de Deus fala, agrada-te do Senhor, e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Eu sei, Senhor, que quando eu estou no centro da tua vontade, tudo isso vem, Senhor, porque meu coração não vai estar nessas coisas. Quando o meu coração não estiver nessas coisas, essas coisas virão, porque elas não vão me dominar. Enquanto o meu coração está nas coisas, as coisas não vêm. Por quê? Porque elas me dominam. Mas no dia que eu aprender a entregar a minha vida a ti e a fazer a tua vontade, andar no centro da tua vontade, essas coisas que perderão o valor, elas virão, Senhor. Mas que hoje, Senhor, nós possamos aprender a ouvir a tua voz, a não ser enganado pela voz do inimigo e ficar no centro da tua vontade. É em nome de Jesus, Senhor. Dá um resto de semana abençoado, Senhor, sobre a vida de cada um deles, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, levante suas mãos e com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia.